Olá, esse é o nosso seminário de língua portuguesa sobre o conto 4 dos Lusíadas, O Velho do Restelo. O nosso grupo é Andrei, Breno, Christopher, Érica, Gustavo, Felipe e Victor. Os Lusíadas, Conto 4. O Velho do Restelo. A história de como Vasco da Gama conheceu o Velho do Restelo. Tudo começa com a morte de Dom Fernando, o que abalou muito Portugal, e gerou a dúvida de quem assumiria o trono. Após a morte de seu marido, a viúva Dona Leonor queria incansavelmente que a filha Beatriz herdasse o trono, para que pudesse se casar com o rei de Castelo e juntar suas terras e outros bens. Porém, a rainha já tinha há muito tempo a fama de adúltera. Sendo assim, não acreditavam que Beatriz fosse realmente filha de Dom Fernando. Isso colocou Castelo em guerra com Portugal, ameaçando a independência dos Lusíadas. Porém, a rainha já tinha há muito tempo a fama de adúltera. Sendo assim, não acreditaram que Beatriz realmente fosse filha de Dom Fernando. Isso colocou Castelo em guerra com Portugal, ameaçando a independência dos lusitanos. Assim, o filho ilegítimo de Dom Fernando, o Dom João, decidiu assumir o trono e defender Portugal. Porém, ninguém conseguia acreditar nele, e muito menos que Portugal venceria a batalha. Nesse instante, surgiu um grande guerreiro português, Nono Álvares, e com toda a sua influência, conseguiu convencer todos os lusitanos a ter João como seu rei. Todos passaram então a venerar Dom João. Com o começo da guerra, houveram muitos conflitos, e um deles foi o fato de que muitos lusitanos lutavam por Castela, lutando contra seu rei e sua pátria. Porém, para os portugueses, matar seus parentes era algo trivial, comparado aos que estavam do outro lado, pois lutar contra a pátria e seu rei era uma ofensa. Durante a guerra, Dom João se mostrou um digníssimo rei, e assim, fez com que a bandeira lusitana fosse hasteada, sendo celebrada por vitórias e conquistas. Porém, tempos depois, foi declarado paz entre os reinos de Portugal e Castela. E depois disso, os reis acabaram se casando com inglesas. E isso tudo resultou o começo das navegações e atividades marítimas em Portugal. Os filhos dos reis ficaram para a história. Cada um deixou sua marca, sendo conhecidos como Incleta Geração, Altos Infantes, como eu sempre digo. Infelizmente, Dom João acabou morrendo. Logo depois, o seu filho Dom Duarte assumiu o reinado, porém ele não era tão venerado e um guerreiro, assim como seu pai. Duarte vivia numa tristeza e melancolia pela morte do seu irmão Fernando, que estava em cativeiro, sendo morto por sarraceiros. Após ele veio Afonso V, que ficou conhecido pelas suas conquistas na África, mas após conquistar boa parte de lá, quis se aventurar nos mares da Península Ibérica.
investir contra Castela, mas ele acabou não obtendo sucesso, pois a sua ambição o levou à derrota, até que depois de muito tempo, uma boa era chegou para Portugal. Dom João II assumiu o último reinado. Ele foi muito celebrado por ser o primeiro a projetar um caminho para as Índias, pelo mar, mas o exército que ele mandara acabou chegando às terras de Mefamed, e eles não voltaram para contar histórias. O rei, não tendo sucessores, nomeou seu cunhado, Dom Manuel, como rei. Com ele, os portugueses conseguiram realizar um sonho desde Dom João I. Contam que Dom Manuel, ao se deitar, sonhou estar na Índia. À frente de dois homens que pareciam ser mais velhos, que se apresentaram como o rio Ganges e o outro rio Hindu. Ó Senhor, que conquistará várias terras no mundo, somos os rios Ganges e Hindu. Deverá conquistar todos os povos que vivem em nossas margens, alcançando vitórias jamais vistas. Ao acordar, chamou seus homens no mesmo instante, contou-lhes tudo sobre o sonho, alegando ser um aviso para os portugueses, e assim, Dom Manuel me convocou para esta missão. Muitos discordaram desta viagem, sabiam dos males que o mar tinha, e como poderiam nunca mais ver seus entes queridos. A despedida foi no porto de Belém, como vocês bem sabem, onde todos estavam esperando a partida. Quando de repente, um velho apareceu, e em voz alta profetizou o que os navegadores iriam passar, temendo todo o mal para aquela viagem. Quanta cobiça! Fazem tudo pela fama, querem aumentar o reino, quando não conseguem cuidar do que já têm. E não querem mais inimigos, e os que já possuem? Quantas mortes, quanto perigo, quanta tormenta eles experimentarão? Mas mesmo assim, nós não nos abalamos. Eu entrei junto à tripulação, junto a vocês e para mim. Tudo que aquele pobre senhor nos havia falado não era importante naquela hora. Conquistaremos novas terras, e isso sim, é uma das coisas mais importantes que podemos conquistar nesse mundo. E foi assim, marinheiros, que eu conheci o velho do Restelo.